Fala aí, queridos, coisa boa estar com vocês novamente aí compartilhando a palavra de Deus, entregando aquilo que o Senhor tem confiado, né, às nossas vidas. E eu acredito que momentos como estes aí têm feito com que a gente venha estar crescendo, amadurecendo, e assim a obra do Senhor tem sido feita na vida de muitos, e a palavra de Deus também tem sido expandida aí aos quatro cantos dessa terra. Por isso você é um fator importantíssimo nisso aí, né? Compartilhando esse canal, fazendo com que cada vez mais as coisas que a gente posta aí venham estar sendo conhecida. Para isso também tem lá, né, o nosso Facebook, Instagram. Eu acredito que tudo isso tem sido uma ferramenta poderosa aí nas mãos de Deus, e acredito que se o Senhor assim abençoar e der cada dia mais um crescimento aí direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito que muito serão os frutos que colheremos em breve, frutos que serão duradouros, frutos esses de vidas transformadas aí pela vontade de Deus. Eu acredito que esse deve ser o foco principal das nossas vidas, o foco principal daquilo que fazemos para Deus. Então hoje iremos conversar um pouco aí que devemos esquecer aquilo que nos aprisiona. Para tal, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3:13. Vai ver assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Hoje você já deve ter ouvido com certeza aí em algum momento da sua vida a frase que os elefantes eles nunca esquecem. E iremos aprender um pouco hoje que existem coisas que devemos esquecer na nossa vida, coisas estas que têm feito com que a gente viva uma vida aprisionada e que não avance, como o apóstolo Paulo falou aqui, que ele avançava para as coisas que estavam adiante dele. Ele estava falando também que não julgava ter alcançado. Se você for ver o versículo anterior, você vai ver que ele estava falando de perfeição. Isso já abre aí um alerta para nós que a perfeição talvez nunca alcançaremos, mas deve ser também uma meta que devemos estar buscando diariamente, estar sempre evoluindo naquilo que a gente se propõe a fazer, não só como pessoa, mas também para Deus, em relacionamentos com o próximo, e assim sempre estar buscando, vamos assim dizer, um aperfeiçoamento, uma evolução para cada dia mais estar melhorando. Mas ele está falando aqui que ele precisava esquecer das coisas que tinha deixado para trás, coisas estas que iriam estar só aprisionando a vida dele e assim não fazendo com que ele avançasse. E quando ele fala também que ele avançava para as coisas que estão adiante dele, isso fala de foco, isso fala de propósito, isso fala de missão. Nós precisamos ter metas nas nossas vidas, nós temos que entender que precisamos ser movidos por metas, e isso é muito difícil até pelo período que estamos vivendo hoje, um período esse de pandemia, onde que a gente teve que parar muitos projetos nas nossas vidas, e a gente vai aos poucos, se não tiver cuidado, perdendo as nossas metas e os nossos objetivos, e daqui a pouco a gente vai vivendo um dia de cada vez, mas um dia sem propósito, um dia sem um objetivo de vida. E a gente, quando vê, eu até fiz questão de postar essa imagem aí para a nossa chamada, do nosso bate-papo hoje, onde a gente vê um elefante, um ser tão grande e forte, preso a um pequeno toco de pau, a uma corda até insignificante, mas a gente vê que aquele animal ele fica subjugado àquela situação. Mas a gente precisa entender, isso são coisas que a gente vê lá na internet, lá que eu tive o cuidado de pesquisar. A gente vê que um elefante, quando ele é novo, ele é aprisionado a um toco de pau e a uma corda, e ele não consegue romper aquelas cordas, se libertar daquelas amarras. E ele, por insistir, por várias vezes sair daquela situação, ele se submete àquele jugo e ele desiste de lutar, ele desiste de se libertar, mas ele fica preso mentalmente a tal ponto que ele, mesmo crescendo, tendo total força para se libertar daquilo ali, ele não exerce aquela força, ele não procura se libertar daquilo ali. E assim muitas vezes tem sido as nossas vidas, e assim também tem sido, infelizmente, a vida de muitos, às vezes, que
têm até força para se libertar de determinadas situações, mas se submetem a determinadas coisas e não vivem uma vida liberta. E a palavra de Deus, quando fala para nós lá no livro de Isaías 43, o versículos 18 e 19, que vai dizer que não vos lembreis das coisas passadas, nem levar em conta as antigas. O Senhor está fazendo uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura vocês não estão percebendo? A gente vê que o Senhor dizendo que muitos que vivem uma vida presa ao passado não vivem em luz, eles vivem sim uma vida em trevas. As pessoas que vivem presas ao passado, elas precisam entender que quando são libertas pela vontade do Senhor e permitem-se que o Senhor ele faça novos caminhos em suas vidas, eles passam a viver uma vida de luz. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17 vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. A gente precisa entender o que aconteceu no ato da nossa conversão, porque muitas vezes a gente junta as nossas experiências frustrantes que a gente teve no passado e estabelece padrões, e a gente muitas vezes não se abre para o novo de Deus. A gente não se abre, não se permite ser mudado por Deus, e a gente, às vezes, por ter tido experiências frustrantes, a gente acha que todas as nossas próximas experiências serão frustrantes do mesmo jeito. Você deve ter ouvido muitas vezes aquelas frases de que todo homem é igual. Muitas vezes essa frase ela é pronunciada por pessoas que tiveram decepções com homens, e muitas vezes não são e não se abrem para que vivam um novo. E muitas vezes a gente vê pessoas que sofreram por muitas perseguições e a gente acha que tudo na vida dela é conspiração. E não é uma conspiração. Muitas vezes a gente, por ter sido traído por pessoas, a gente acha que todo mundo que irá se aproximar a nós serão pessoas que irão nos trair. E isso vai cada vez mais nos aprisionando no passado. Mas nota o que está dizendo lá em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 10, a gente vai ver que jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que esses, porque não é sábio viver assim. A gente vê que tem pessoas que estão tão presas no passado que são saudosistas demais, e muitas vezes esse saudosismo todo não permite que o Senhor traga coisas novas sobre as nossas vidas. E a gente, quando vê lá o Senhor falando lá no livro de Atos, capítulo 17, Atos 17, 30, você vai ver o Senhor dizendo assim: ora, Deus, ele não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens de toda a parte que se arrependam. Temos sim que se arrepender das coisas passadas que a gente fez que desagradou ao Senhor, mas também temos que entender que o Senhor ele não está levando em conta aquilo que a gente fez na ignorância, e muitas vezes a gente se converte ao Senhor, mas vive preso ao passado que o Senhor já nos libertou na cruz, e muitas vezes a liberdade que o Senhor está nos propondo, a gente não a vive plenamente. Lá em João 8,36 vai falar isso muito claro, que se verdadeiramente, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Note, nós somos livres e não podemos mais nos permitirmos estar presos a prisões mentais. A gente precisa entender também as doenças que nos cercam, as coisas que nos têm cercado, têm nos tornado pessoas depressivas, têm nos tornado pessoas ansiosas, têm nos tornado pessoas que aos poucos estamos sendo mortos mentalmente. E entenda que depressão, querido, nada mais é do que excesso de passado, e ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Eu vou repetir para que você entenda e que isso transforme a tua vida e te liberte, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. A gente precisa entender que o hoje ele é uma dádiva de Deus, e por isso ele se chama
presente. Nós não podemos deixar de fazer os nossos planos. Temos que fazer planos, sim, mas precisamos entender o que está sendo escrito lá. E com isso eu encerro em Provérbios 16, o versículo 1 em diante, que vai falar que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. A gente tem que entender que todos os nossos caminhos, eles são puros aos nossos olhos, mas o Senhor pesa a intenção do nosso espírito. Temos que aprender a confiar no Senhor, as nossas obras e os desígnios serão estabelecidos. Nossos desígnios serão estabelecidos. Mas é o que eu quero? Não. Aqui está dizendo que se confiarmos ao Senhor, os nossos caminhos, os nossos desígnios do coração serão estabelecidos. Por quê? Porque estarão alinhados à vontade de Deus. E precisamos entender que Deus, ele não atende simplesmente à vontade de Deus, ele realiza propósitos. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, tem que estar alinhado com o propósito de Deus, as nossas vidas e para esta geração. Então, que a gente entenda, queridos, que precisamos viver livre e não mais se permitir que nada venha estar nos aprisionando, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que governe as nossas vidas e que a gente entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.